estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Vamos direto ao assunto. Desta vez falaremos sobre dois aspectos da salvação. Vamos começar lendo a Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus capítulo 9, versículo 28, para falar sobre esses dois aspectos que o sistema até agora não entende. Ele diz: assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. Não de todos, mas de muitos. E ele aparecerá uma segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar aqueles que esperam por ele. Veja esse pequeno detalhe aqui. Deixe-me colocar o versículo da Bíblia na tela. Para salvar aqueles que esperam por ele. E eu me perguntei, as pessoas sabem de que salvação ele está falando? Porque observe, o sistema religioso está tentando salvar o que Cristo já salvou, que é a alma, o espírito. Então eles fazem evangelismo em massa para salvar as pessoas. Mas não estamos tentando salvar o espírito de ninguém, mas sim salvando-os de si mesmos. Essa é a salvação que se espera agora salvar os crentes. Observe que eles já acreditam. Porque no versículo diz que Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. Isso significa que ele se ofereceu e levou o pecado de muitos. Agora ele vem pela segunda vez, não para tirar novamente os pecados, porque já tirou os pecados de muitos. Ele foi oferecido apenas uma vez, não duas nem três vezes. De uma só vez, ele conseguiu remover o pecado do meio. Então, ele não virá uma segunda vez para salvar as pessoas dos pecados, que é o que o sistema protestante está fazendo quando evangeliza. Quando saímos às ruas, estamos procurando crentes, não incrédulos. Crentes para receber a loucura da pregação e do que uma pessoa é salva, apóstolo. Bem, veja, você deve ser salvo da carne do diabo. O diabo foi destruído. Mas o que ele deixou em sua carne, você tem um corpo sujeito a desejos enganosos. Você tem um corpo que é o corpo do pecado. Não que você seja um pecador, porque os pecados já os levaram, mas o corpo do pecado fala e é contra você. Ele mente para você e tem uma fraseologia. Como as coisas estão ruins, sinto-me mal, sinto-me deprimido, sinto que algo ruim vai acontecer, sinto que o mundo vai acabar, sinto isso. Bem, e ele lhe conta muitas mentiras, bombardeia você com muitos pensamentos. Vamos ler Efésios 4, 22, para que você possa ver o que estamos tentando dizer. Esse já é um alimento que lemos no passado, mas sempre há mais. Vejam o versículo 22, Efésios 4, 22. Esse é o segundo versículo que estamos usando. Ele diz, quanto ao modo de vida passado: despojai-vos do velho homem que ainda existe. Observe que Paulo não disse que ele era. Diz que está viciado, conforme aos desejos enganosos. E então vejam o que ele diz no versículo 23. E sejam renovados no espírito de sua mente. Isso é salvação. É aí que está o crescendo em graça, tentando salvar os crentes. Renovando-os no espírito da mente, para que não recebam o que ele diz no versículo 22, que são os desejos enganosos. E depois se revestir do evangelho da incircuncisão, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e em santidade da verdade. Como você se reveste? Pelo conhecimento.
Sim, sua vestimenta é chamada de conhecimento. E não é qualquer conhecimento. As roupas que você veste estão escritas no Evangelho da Incircuncisão. E então Cristo diz: observem mais uma evidência de que eu sou Jesus Cristo homem. Ninguém, até que se manifestou Jesus Cristo homem, ninguém estava salvando os crentes na mente. Eles estavam tentando salvá-los do diabo, tentando salvá-los do pecado, tentando salvá-los para que seu espírito fosse escrito no livro da vida, para que seu nome fosse escrito no livro da vida. Quando isso já está escrito, Deus não está escrevendo ninguém novo ali. É por isso que o apóstolo diz que ele tirou. Vejam o que Hebreus diz. Vamos dar uma olhada em Hebreus 9, 26. De outra forma, teria sido necessário que ele sofresse muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, há 2000 anos, na consumação dos séculos, ele apareceu de uma vez para sempre, por meio do sacrifício de si mesmo para eliminar o pecado. Quando a Igreja Católica lhe dá a hóstia e lhe dá a comunhão, ela está lhe dizendo que está lhe dando o corpo de Cristo, que o está oferecendo novamente. Quando te colocam no confessionário, estão invalidando o sangue do pacto. Estão pisoteando Jesus Cristo todos os domingos em uma missa. Você não vê que ele fez isso há 2000 anos, de uma vez por todas? Quando um protestante toma a chamada ceia do Senhor, o que ele está fazendo é desobedecer, porque ele disse: este é o meu sangue da nova aliança que é oferecido para vocês. Desculpe-me, ele diz que por muitos. Vamos dar uma olhada nisso. Veja Mateus 26, 28, veja o que diz. Jesus de Nazaré, quando estava com eles ali, Mateus 26, versículo 28 diz, ele diz, porque este é o meu sangue do novo pacto, que é para todos. O que está escrito ali? Por muitos é derramado, para a remissão dos pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei mais desse fruto da videira. Não é de se admirar que a chamem de última ceia, mas para nós foi a última, porque não fazemos isso. Isso é desobediência do Novo Testamento, tentar beber um pouco de vinho e comer um pedaço de pão para honrar Jesus Cristo. Mas ao fazer isso, o que você está fazendo é desonrá-lo. Porque esse sangue foi derramado apenas uma vez para tirar os pecados, não é preciso usar o simbolismo de beber uma taça de vinho para dizer que esse é o sangue. Quantas vezes você vai beber esse sangue? Ele tirou o pecado do caminho de uma vez por todas. É por isso que ele vem pela segunda vez, sem relação com o pecado, porque uma vez há 2000 anos ele o tirou. Por que ele está vindo novamente para tirá-lo? Ali está escrito que ele virá uma segunda vez, para salvar aqueles que esperam por ele. E quem são aqueles que esperam por ele? Não é apenas você e eu, são os muitos pelos quais ele morreu há 2000 anos, que para ele já são crentes. É por isso que ele diz que Deus se agradou em salvar os crentes pela loucura da pregação. Aos crentes não incrédulos. Os incrédulos são incrédulos. Uma vez incrédulos, sempre incrédulos. Eles são incrédulos em sua posição. Às vezes, você era um incrédulo ou não acreditava, mas era um crente. Sim, você era uma ovelha que parecia um lobo, mas era uma ovelha. E o problema são aqueles que parecem ovelhas e são lobos por dentro. Esses são um problema. Portanto, nossa salvação foi dada há 2000 anos, há muito tempo. E o evangelismo do Crescendo em Graça é isso que faz. Veja o que diz Hebreus 10, 14. Um versículo que você quase nunca ouviu. Ele diz, porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou os que são santificados para sempre. Ele os aperfeiçoou em quê? Perfeitos. Quando o bebê nasce, ele nasce em pecado? Não.
No antigo pacto, antes da cruz, sim. Como disse Davi, minha mãe me concebeu em pecado, mas depois da cruz o bebê já nasce justificado, já nasce perfeito. Mas ele não sabe disso. É por isso que vamos fazer uma mudança. É por isso que chamamos nossos filhos de super-raça. Imagine uma criança que nasce na casa de um de nossos abençoados e eles a tratam como uma criança salva. Não a levam para fazer a primeira comunhão, nem para batizá-la, nem para fazer todos os rituais religiosos de hoje para salvá-la. Não, a criança nasce perfeita. Ela nasce perdoada, justificada, santificada, ela não sabe disso. Ah, e imagine uma geração em que as crianças nascem e já sabem que são assim. Não haveria delinquência, a delinquência desapareceria. Por que você causou tantos problemas? Porque vocês não sabiam. Mulheres e homens que me ouvem do ministério, por que vocês sofreram tanto? Por que fizeram tanto mal? Porque não sabiam disso desde que eram crianças. Se seus pais tivessem lhe contado a verdade desde o início, você não teria passado por tanto sofrimento. Então, quem são os culpados? O padre. Quem são os culpados? O papado. Quem são os culpados? A Igreja Católica. E depois os protestantes. Todas essas pessoas que não dizem a verdade a você. Eles são os culpados por todos os seus infortúnios e pelos infortúnios do mundo, pelo caos no mundo, por não dizerem a verdade, porque quando você sabe a verdade o liberta. E, no entanto, embora já seja abençoado, você ainda está causando problemas porque tem sua carne. Você não se vestiu completamente. E quando você vai se vestir, você está com roupas religiosas velhas, e vestir as verdadeiras às vezes é difícil. Portanto, se em Hebreus 10, 14 diz que por meio de uma única oferta ele aperfeiçoou os que são santificados, e os santificados são muitos, desde 2000 anos atrás até hoje eles são muitos. Todos os que nasceram depois da cruz já nasceram perfeitos. Assim podemos entender Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Veja o que diz. Colossenses 1, 28. Esse é o verdadeiro evangelismo de crescendo em graça. Esse é o verdadeiro, aquele que ninguém está fazendo, apenas o crescendo em graça está apresentando esse evangelismo às nações e vai triunfar abençoado. O capítulo 1, versículo 28 diz: a quem pregamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos o quê? Perfeitos em Cristo Jesus a todo homem e mulher. Ele diz apresentar perfeito. O que diz Hebreus 10, 14? Por meio de uma única oferta, ele tornou perfeito para sempre. Então, por que Paulo lutou para apresentar-se perfeito? Porque os apóstolos não entendiam isso e apresentavam as pessoas como pecadoras. É por isso que Pedro disse, quando lhe perguntaram o que faremos: bem, o que vão fazer se vocês estão perfeitos? Não, disseram, o que faremos, Pedro? Pedro não tinha nenhuma informação em sua boca. Ele lhes disse: arrependam-se, suas víboras. Como você vai tratar a amada dessa maneira, abençoado? Todos esses pregadores que você vê nas esquinas dizendo que se arrependam, que o diabo vai levá-los, que o inferno existe, são mentirosos. Esses são bestas ruins, homens ruins. Eles não são como nós, que somos bestas boas, pessoas boas. Esses são homens ruins, são enganadores e malignos. Todos aqueles religiosos, pastores, que não estão apresentando o evangelho e não estão apresentando todos os vizinhos perfeitos, são criminosos da graça, criminosos do púlpito, abusadores, cujas bocas devem ser tapadas, todos eles porque enganam casas inteiras. Como os da circuncisão. Bem, é isso que eles pregam, a circuncisão. Veja o que Tito diz. Vamos ler Tito para você ver, capítulo 2. Eles estão todos envolvidos lá. Bem, Pedro foi o primeiro e depois as rameirinhas que nasceram da Igreja Católica. Veja o que diz capítulo de Tito. Capítulo 2. Desculpe-me, capítulo 1, versículo 10. Diz, porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores. Eles são os reverendos lá fora, os evangelistas.
Principalmente os da circuncisão. Principalmente o quê? Os da circuncisão. A quem foi confiado o evangelho da circuncisão? Ao apóstolo Pedro? Portanto, Pedro e os outros apóstolos são enganadores. Ele diz cujas bocas devem ser tapadas, os quais transtornam cidades e casas inteiras, ensinando por torpe ganância o que não convém. Principalmente os que pertencem a quê? Os da circuncisão. Gálatas 2:7, o que diz? Os da circuncisão são os enganadores. E o que diz Gálatas 2:7? Diz que, mas pelo contrário, quando vistes que o evangelho da incircuncisão me foi confiado. Como a Pedro o evangelho de quê? Quem são os enganadores de Tito 2:11? De Tito 1:11, desculpe. Os enganadores e teimosos são os da circuncisão. E quem era o líder da circuncisão? Pedro. Esse era o evangelho que ele tinha. Esse é o evangelho que é pregado hoje, aquele que engana, que mantém as pessoas ignorantes da verdade. Portanto, o Crescendo em Graça prega, e é o único ministério em todo o mundo que prega o evangelho da incircuncisão, porque esse é o verdadeiro evangelho, não o evangelho de Pedro e dos apóstolos, que é o que as igrejas batistas e de esquina pregam. Eles pregam a circuncisão. E há alguns que são honestos e acho que até aceitam isso. Outros dizem que é a mesma coisa, circuncisão e incircuncisão. Pedro e Paulo são a mesma coisa. Abençoado, veja, isso é como dizer que o diabo e Cristo são os mesmos. Não. Então, Cristo vem uma segunda vez para salvar aqueles que esperam por ele, certamente. Eu tenho certeza, eu salvei você. Você não foi salvo? Bem, você foi salvo antes de nascer. Mas os únicos salvos são aqueles do ministério Crescendo em Graça. É por isso que eles não o entendem. É por isso que quando você fala, eles dizem, não, veja, isso é estranho. Claro que é estranho. Você não vê que eles vivem pela mentira, dos desejos enganosos. E o poder que se manifesta a eles é um poder enganoso enviado a eles, enviado por Papai Deus. Que aquele que vive em mim te envia, e eles acreditam em mentiras. A verdade lhe foi dada, abençoado. Você conhecerá a verdade, e ela os fará livres. Esta semana eu estava compartilhando com os preciosos abençoados. Abençoados de McAllen, Marina e Mike. Eu estava dizendo a eles que quando Jesus de Nazaré se manifestou, ele era um indivíduo que andava com os publicanos, com os pecadores, com os glutões, com os beberrões daquela época. Parece que João Batista, por ser um homem tão dedicado, bem, ele não comia nada impuro, não bebia vinho nem cidra, era um fenômeno de pessoa. Então, quando ouviu falar de Jesus, ele disse, ei, mas não pode ser esse. Porque ele diz que faz essas coisas. E ele se misturava com essas pessoas. E João não se atreveu a ir até ele. Ele diz que enviou 2 discípulos. Perguntem. Então pergunte a ele se esperamos por ele ou se outro virá. E então, você sabe o que ele respondeu? Ele lhes disse, olhem, digam a João, esqueçam o resto. Digam a João que os coxos, os cegos e os mortos são ressuscitados. E que o evangelho é pregado aos pobres. E imediatamente João disse, essa é a chave. Portanto, não posso olhar para ele em carne, tenho que ver se ele tem os sinais, que ele é o Messias.
Gostaria que houvesse muitas pessoas assim, que procuram saber. Vamos ver o que ele está dizendo. Vamos ver como Jesus, se eles não acreditam no que dizem, acreditem pelo que está feito. Vejam as evidências. Esse evangelho te salva, faz você feliz. Ele tira a sua cegueira. Ele o torna leve. Coloca você para confessar o pacto. Ele lhe dá vida. Bem, abençoados, acho que já estamos começando a nos despedir, mas há um último versículo que quero ler para vocês. Hebreus 8:11. Hebreus 8:11. Diz assim: E ninguém ensinará a seu próximo, nem ensinará a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Você vê que em nossos evangelismos dizemos às pessoas: Olha, eu quero que você conheça o Senhor. Não, não dizemos isso. Se estiver escrito lá, ninguém dirá: Você conhece o Senhor. E o que os protestantes fazem por aí? Olha, eu quero que você conheça o Senhor. Mas nós não dizemos isso, abençoado. Nós, os de Crescendo em Graça, sabemos que todas as pessoas eleitas, todos os muitos já conhecem o Senhor e são crentes. O que acontece é que a religião falhou em dizer a eles o que Cristo já fez por eles. E é por isso que o mundo está do jeito que está. É por isso que o mundo está em trevas. É por isso que vemos os estupros, os crimes, os acidentes, tudo o que está acontecendo. Há uma desordem mundial e somente o nosso evangelho é a resposta para poder curar as nações. Enquanto elas não obedecerem, a voz dessa trombeta que está falando, haverá caos. E também perdição. Portanto, abençoado, por isso, nesta hora, eu os exorto a serem obedientes ao que está escrito. Ninguém dirá: Você conhece o Senhor. Quantas vezes, enquanto estive enganado nesse sistema, porque foi necessário eu passar por lá, eu dizia aos meus pais: Olha, mamãe, você não conhece o Senhor. Eu dizia a todos os meus amigos: Quero que vocês conheçam o Senhor. Eu ia a uma prisão e dizia: Quantos conhecem o Senhor aqui? Imagine isso. É assim que o mundo está. Isso é um veneno para as nações. Todos esses pregadores, todas essas igrejas devem fechar. Suas bocas devem ser tapadas. Tapar a boca significa que eles devem parar de pregar. Tapar suas bocas significa que elas deixam de existir, que sua existência como uma suposta igreja não exista e não continuem operando, porque isso não é útil. Eles não estão pregando a verdade. É paradoxal. Mas os piores inimigos de toda a cidade, de todo o povo e de toda a nação, os piores inimigos são os templos que têm cruzes. Quando o Senhor vier, ó, vejam, lá está o diabo, o 666, o anticristo. Quando eles forem os verdadeiros anticristãos, porque não estão dizendo o que têm a dizer. Nós somos contra eles. Nós amamos Jesus Cristo. Imagine como podemos não amar Jesus Cristo. Ele é o único que nos faz feliz. Ele é o enviado. Ele é aquele que com o brilho de sua boca ilumina o caminho. Abençoados do Crescendo em Graça, sigam em frente com a missão, não parem, sigam em frente, vejam. Estamos alcançando a amada, os escolhidos e os predestinados. Parabenizo todos aqueles que amam o evangelismo. E para quem se atreve a estar na frente, não é só ir para longe, hello. Não está longe, está aí, olha aqui, o Senhor já chegou. O Senhor já está na terra.
E ele diz que veio para salvar você. E que você já é perfeito, você é livre, está perdoado, você é santificado. Receba isso. Uma vez que você receba isso, seu entendimento será iluminado. Quando seus olhos forem iluminados, você estará do outro lado do rio abençoado. Você está do outro lado da cruz. Não antes, mas depois da cruz. Os amo muito abençoados. A todos os lugares onde o evangelho está correndo. A todos aqueles que são obedientes, que estão buscando a Cristo, não buscando a si mesmos, mas a Jesus Cristo, o do pacto. Este é o momento urgente. A transformação é agora. Vejo vocês mais tarde. Abençoados, eu os amo muito.